Daniel, se apresente pra gente, fale seu nome, sua idade, né? E o que que você era pro pai Daniel. Eu me chamo Daniel Adelino de Souza Brito Filho, sou filho do pai Daniel, certo? Nós somos total de. Ele teve 10 filhos e de homem só tem eu no município de Parintins, certo? Residindo. E, e é o que eu tenho para falar assim, sobre a minha questão, no caso. Tu tens 38 anos, isso? Eu tenho 38 anos. Tá. Fala pra gente, assim, do que tu consegue lembrar, do que foi o pai Daniel, de onde ele veio, o que que você consegue acompanhar desse processo espiritual dele, da Umbanda em Parintins. Bem, o papai, logo quando primeiro ele não era um bandista desde quando ele nasceu, certo? Como qualquer pessoa, ele nasceu aqui no município de Parintins, certo? É parintinense. A família dele também é parintinense. E com respeito à Umbanda, eu acho que o mais longe da Umbanda, vamos dizer, na linhagem da família dele, foi a minha bisavó, no caso a avó dele, certo? Que tinha a questão de benzer. Ela benzia, puxava e fazia os atendimentos, né? No caso. Mas ele, durante a infância dele, ele não possuía nenhum tipo de dom espiritual. Aí os pais se separaram, o meu avô foi embora daqui do município e o meu pai ficou com a minha avó e a partir dali foi morar em Manaus. Aí durante a vida dele de infância estava tudo ok. Quando chegou para a base dos 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, ele começou a ter, como ele falava, era surtos de desmaio. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Muitas vezes ele até se machucava com isso. Na escola mesmo, ele caiu diversas vezes, de acordo com os relatos dele. A gente passou muito tempo conversando sobre isso. E ele dizia que ele machucava muito a cabeça dele durante esses períodos, porque ele não sabia o que estava acontecendo com ele em si. Então, durante esse período, ele tinha um colega, certo? Esse colega dele olhou para o que estava acontecendo, né? E suspeitou que ele estava tendo tipo, o desenvolvimento da mediunidade dele. Então esse colega disse, olha, o meu pai, ele trabalha com isso. Não sei se é o teu problema, mas eu posso te levar lá. E aí ele levou e conheceu o seu João de Castro, que é um dos pais de santos que fundou até mesmo o bairro de São Jorge, lá em Manaus, certo? E aí lá o papai foi tratado, certo? Descobriu o que era Umbanda, mediunidade, e aí ele ganhou um pai de santo, certo? E lá ele foi doutrinado todo na Umbanda, conheceu a Umbanda, certo? E nisso ele começou a desenvolver a mediunidade dele. A mediunidade dele durante esse período passou por vários tipos de mudanças, certo? Isso antes dele vir para Parintins, certo? E lá ele pegou, estudou muito, porque ele gostava muito de estudar. Ele não só incorporava, não só tratava os outros, mas também ele estudava muito a Umbanda para entender um pouco mais, para poder no futuro ele entender mais disso. Certo? Então meu pai sempre foi assim desse jeito. Nessa questão, né, da Umbanda, ele sempre se dedicou bastante. E durante esse período ele começou a crescer, certo? Desenvolvendo isso. A mãe dele faleceu em Manaus. E quem adotou ele, na realidade, durante esse período foi o seu João de Castro, o qual é considerado a nossa família também, certo? A família Castro em Manaus. Tanto é que lá em Manaus ele era conhecido como Daniel Castro, certo? Não Daniel Brito, lá em Manaus. Então, durante esse período que ele estava lá com a família, o seu João de Castro deu uma oportunidade para ele de trabalho, certo? Através da Umbanda até mesmo, né? A Umbanda também tinha muito a ver com isso, por causa dos trabalhos que eram executados. E aí surgiu uma oportunidade de ele trabalhar em Parintins. Ele, a priori, não queria vir muito para Parintins, não. A vontade dele era permanecer em Manaus, certo? Isso eu já estou cortando uma boa parte da história dele na questão da mediunidade. Antes dele vir a Parintins, ocorreu muitos relatos
na vida dele na questão da mediunidade. Se quiser, eu posso falar um pouco sobre isso daí. Ele passou quanto tempo se desenvolvendo com o pai Castro e para depois fundar o seu próprio terreiro? Ele já tinha filhos? Qual era a faixa etária dele? Olha, ele começou o desenvolvimento a partir dos 12, 13 anos por aí. E foi, para ter uma ideia, ele chegou em Parintins, ele tinha 24 anos. Então, durante todo esse período, ele não teve em Parintins, ele teve em vários outros locais. Ele não só se desenvolveu no terreiro do pai João de Castro, mas também ele também teve outro desenvolvimento. Ele andou durante a cidade, várias cidades, como Itacoatiara, por onde ele passou, foi para Roraima também, e outras cidades também que ele passou. E o interessante disso é que a mediunidade dele, e de acordo com os próprios relatos dele, quando a gente conversava, ele dizia assim, eu achava estranho porque a minha mediunidade mudava de acordo com o local onde eu residia. Tipo, por exemplo, alguns guias que incorporavam neles, eles modificavam de acordo com o local que se residia, certo? Tanto é que ele contou um relato que eu achei incrível sobre uma questão que aconteceu próximo de Itacoatiara, certo? Que ele chegou e ele ainda era muito novo, eu não sei muito bem dizer, mas ele era muito jovem ainda quando ele estava em Itacoatiara. E qual ele tinha até uma borracharia lá também. Aí ele fez o seguinte, ele incorporou como é que se diz, um defunto, certo? E nesse caso aí, para ele foi muito fantástico, porque era alguém que tinha desaparecido no meio das águas, certo? Tipo um pescador. Aí ninguém sabia o que tinha acontecido com ele, então foi feito tipo uma novena e o papai incorporado com Como que morreu, o que né? faleceu, foi embora. Nessa novena, lá na residência onde o rapaz morava, certo? E ninguém tinha relato o que tinha acontecido com ele. Então, nessa novena lá que ele chegou lá, ele chegou e desincorporou e depois disse que ele viria novamente, certo? Aí, para mostrar aonde e o que tinha acontecido com ele. E aí, quando foi mais tarde, o cidadão veio nele, foi o único relato de incorporação que o papai deu de defunto, assim, que aconteceu com ele, certo? Para ele foi muito impressionante. Aí incorporou nele e aí foi relatar o que tinha acontecido, que ele tinha adormecido e infelizmente tinha falecido, né? Ele tinha se alargado. E não sabia, eles não sabiam o que tinha acontecido com ele. Então ele pegou e foram na novena de novo, que aqueles barcos vão embora, né? Foi até o local aonde ele tinha falecido. E lá tinha um rapaz, um senhor, que residia na residência lá. E ele disse que realmente tinha encontrado, naquela época não tinha nem celular, não tinha televisão, não tinha nada disso. Que tinha encontrado um corpo, já em estado, infelizmente, de decomposição, certo? E a única coisa que o senhor podia fazer era enterrar ele e guardar a canoa dele. Então ele guardou a canoa, que a canoa do cidadão estava lá ainda, e ele mostrou onde ele tinha se enterrado. Ele se despediu de todos, certo? Mostrou o que tinha acontecido e de lá ele não apareceu mais, certo? Então foi uma das coisas que marcou muito, assim que ele falava para mim que marcou muito na questão da mediunidade dele. Chamou muita atenção para ele na questão do estudo. Por causa, como eu tinha relatado antes, meu pai ele queria que a Umbanda ela fosse organizada, certo? Para que as pessoas não chegassem e dissessem, não, eu vou naquele ali, eu vou naquele outro. Não, ele queria que fosse tudo organizado, que as pessoas entendessem como é que funcionava, certo? A Umbanda dentro da vida de uma pessoa. Então, isso é um dos relatos que aconteceu com ele. E de lá, isso em Itacoatiara, quando ele foi para Roraima, ele relatou que a mediunidade dele era modificada através do local. E ele só percebeu isso durante as andanças dele, que mudou os guias, a forma de incorporação dos guias. Tinha guias que na casa do pai dele incorporava de um jeito mais forte, mais rejuvenescido,
E em outros locais mais longe, ele já parecia mais velho, mais sábio, ou com uma potência, vamos dizer, menor, certo? Ou até maior, mas fica, porque é o contrário, na Umbanda é o contrário. Quanto mais, pelo menos Alta elevação. a alta elevação, ele se torna mais velho, vamos dizer assim. Mas ele tem uma maior força de trabalho. Isso é interessante porque assim, a gente vai pela escala, certo? De jovens, no caso na questão do guia, e aos mais com maior sabedoria, que são mais a categoria de preto velhos, certo? Então, de acordo com meu pai, ele sentiu isso. Quando ele voltou de novo para Manaus, né? Depois dessas andanças todas que ele fez, e essas andanças não tinha nada a ver com a questão da Umbanda. Ele percebeu isso durante as andanças dele. Essas andanças dele foram questões de destino pessoal, certo? Que ele foi trabalhando, foi vivendo a vida dele. Quando ele voltou para Manaus, que é aí que sim teve a oportunidade dele vir para Parintins. Foi quando ele voltou novamente à cidade com 24 anos. Não querendo, mas voltou à cidade. Porque, como ele dizia, ele não sabe explicar porque ele veio para a cidade. Mas quando ele chegou aqui, o objetivo dele era ficar somente alguns meses. 3 meses. E ele não ficou 3 meses, ele ficou a vida dele toda aqui. Certo? Depois disso, com 24 anos e diante. Então, ele resolveu fundar o terreiro dele, certo? Que era o Centro Espírita São Cosme e Damião, certo? O qual ele começou a desenvolver os trabalhos dele. Ele teve embate com a Igreja Católica na época, que era muito fervorosa naquela época, e ele começou a trabalhar nisso porque o objetivo dele, na realidade, não era se manter com a Umbanda, certo? Porque ele tinha o trabalho dele, ele era funcionário federal. Então, ele nunca viveu disso. Ele desenvolveu o bando porque fazia parte da religião dele, certo? E ele não queria que acontecesse a mesma situação que aconteceu com ele, na questão das pessoas não teriam onde buscar ajuda, o desenvolvimento da mediunidade, porque o desconhecimento sobre a questão da Umbanda, querendo ou não, da mediunidade, vamos dizer, é uma coisa que muita gente até mesmo tem um preconceito e desconhece totalmente isso. Até mesmo um dos guias que meu pai incorporava, que era o seu Zé Raimundo, ele pegava e atendia as pessoas, e nesse atender as pessoas, ele nesse atendimento de pessoas, ele pegava e fazia o seguinte: ele verificava se o problema dela era espiritual ou se era um problema médico. E ele era muito direto com respeito a isso, certo? Aí foi desenvolvendo cada vez mais. Papai, quando ele iniciou em Parintins, tem até um relato que a minha mãe tem maiores detalhes sobre isso, porque ele conversava muito sobre essa questão do que aconteceu sobre encosto, certo? Que ele disse que isso também marcou muito a vida dele. Ela tem maiores detalhes com respeito a essa questão que aconteceu aqui em Parintins mesmo, certo? Que foi muito notório. Aí, durante isso, ele começou primeiro com atendimento de mesa, depois foi tendo crescido os filhos, que aí foi vendo a quantidade de pessoas que tinham com a mediunidade instável, vamos dizer assim. Não tinham para onde ir, o que fazer, e muitas vezes recorriam até à questão médica para tentar resolver seu problema, para tentar diminuir essa questão da mediunidade, certo? Que é o tratamento, na realidade, é um tratamento espiritual, certo? E depende muito da fé da pessoa. Ela tem que crer muito para poder viver bem. E, na realidade, a questão da Umbanda é uma questão de religião. A pessoa tem que sentir que ali é o lugar dela e cuidar da vida dela mesmo, certo? Para o resto da vida, porque é uma coisa que você sente que você tem. Que tudo nessa vida
a gente é guiado. Ele também acreditava muito nisso. Porque é assim, muitas vezes as coisas acontecem sem você saber. Tipo, o guia, o nome já diz, né? Ele não tá lá para te mandar, certo? Ele tá lá para te guiar, certo? Os teus passos. Então, quando o papai veio para Parintins, isso mudou todo o cenário da cidade nessa questão. Lógico que existia benzedeiras, curadores, certo? Gente que utilizava a espiritualidade para ajudar os outros. Mas era uma coisa muito caseira, era uma coisa muito individual. O papai, quando chegou, o que ele conhecia de Umbanda, ele botou em prática. Tanto é que não só ele botava em prática, mas ele queria regularizar isso. Ele veio com autorização para fazer isso. Porque existia uma federação da Umbanda, certo? E o papai não gostava de fazer as coisas aleatórias. Tanto é que ele tinha CNPJ e tudo mais no centro dele. Ele trabalhou em cima disso justamente para regularizar, para que ninguém pudesse dizer que ele não podia fazer. Porque ele se formou através de uma religião, certo? De uma forma correta, diante de uma sociedade que necessita disso. E como foi essa situação dele quando ele chega em 83, né? Uhum. Então, ele passa quanto tempo para ele fundar o terreiro? E aí você disse que ele entra em embate com a questão da religião católica, né? Demorou muito para aceitarem isso, para parar, digamos que esse conflito na cidade? Como é que foi? A questão dos conflitos que existiam era com respeito à ideia, certo? A ideia de se instalar um centro de Umbanda sempre amedronta, principalmente naquela época, não tem nada a ver com hoje. Nós estamos falando de há muito tempo atrás. Mas a questão aí desses embates que a gente fala é com respeito à forma como era visualizada isso. E quando o papai montou o terreiro na época, né, era uma coisa que, querendo ou não tinha isso, certo? Colocar à mostra para a sociedade um terreiro de Umbanda aberto, certo? Para ajudar. E só que, como eu te falei, se ele tinha CNPJ, certo? Tinha autorização da Federação Brasileira de Umbanda, certo? E Candomblé, certo? Para funcionar dentro do município, ele não podia ser parado. Então, ele fez as coisas por merecimento, vamos dizer assim, porque apesar de ter um embate, todos eles respeitavam meu pai. A forma como ele trabalhava e a forma como ele agia dentro da sociedade. Ele nunca foi para embates físicos, vamos dizer, nessa questão, certo? Sempre foi através da cabeça, certo? Se a sociedade necessita de algo que ele pode dar, o tempo dele, a espiritualidade dele, ele fazia tudo por merecimento. E é por isso que ele colocava justamente essa questão de deixar tudo documentado para que ninguém pudesse impedir, certo? Até mesmo nas próprias festas. Todas as festas dele eram regulamentadas, principalmente a festa de Cosme e Damião, o qual ele fez como promessa executar até o último dia da vida dele. Sim. Agora vamos entrar numa parte assim, mais da Umbanda, né, com relação à atuação dele. Que ele chega em 83, ele tem também um guia de cabeça, né, onde ele é responsável por fundar o terreiro também. E aí tu pode contar esse processo de fundação, mais ou menos quantos filhos de santo trabalharam aqui, como é que foi todo esse trabalho dele. Porque então ele vai de 83 até 2013, né, que é o ano que ele vem a falecer, né? 2014, né? Então, conta pra gente um pouco desse trajeto aí. Isso aí é muito grande, porque assim, se for olhar a quantidade de filhos de santo que meu pai teve, foram muitos, certo? Eu não posso te dizer quantos foram, certo? Mas foi muita gente. O papai formou muita gente como um filho de santo. Pai de santos foram poucos, certo? Foram poucos, porque assim, como eu te falei, é questão de estudo e dedicação. Alguns sim desenvolveram e se tornaram excelentes mães e pais de santo, certo? Que atuam hoje em Parintins. Por isso que dizem que ele é referência por causa disso, porque ele formou muitas pessoas. E aqueles que ele não formou, ele já deu um direcionamento. Então nem sempre, por exemplo, você é filho de santo,
vamos dizer assim. Pelo menos ao meu ver e o que eu presenciei. Muitos filhos de santos vieram, passaram, certo? E não desenvolveram para se tornar pais de santos, certo? Eles só desenvolveram a mediunidade dele e conheceram a mediunidade. Agora, se tornar pai de santo vai da própria pessoa, certo? Ele pode muito bem cumprir a obrigação dele e viver a vida dele tranquilamente, certo? Fazer parte da religião dele, fazer parte da doutrina dele. Agora, com respeito à fundação do centro, né? O que fundou o centro foi o seu Roxo, não foi? Foi o seu Roxo. 1983. Isso. Foi o seu Roxo que veio e fundou, certo? Mas quem tomava conta da casa era o seu Zé Raimundo. Ele tomava conta do terreiro, sempre ficou tomando conta. Quando, vamos dizer assim, quando o clima ficava pesado e tinha que resolver alguma coisa séria mesmo, que fosse muito grave, aí vinha o seu Roxo. Aí ele colocava ordem que o negócio não estava fácil, certo? Então, aí a gente sabia assim, quando o clima pesava e já sabia que era ele que estava vindo, certo? E quando era o seu Zé, não. O seu Zé, vamos dizer assim, é tipo o patrão e o gerente, né? Não, vai lá e executa. Então, o seu Zé, ele tinha uma particularidade muito humana de ouvir, de festejar, brincar, certo? E também tratar as coisas a sério na hora de tratar. E o seu Zé é um guia fantástico, porque ele trabalhava na questão de cura. E ele era muito, muito direto, certo? Ele sempre olhava na pessoa o que tinha de bom nela, sem precisar fazer muita coisa, certo? Nem precisar fazer, por exemplo, fazer evidências e tudo mais. O seu Zé tirava sempre o bom da pessoa através de uma conversa. Ele agia como se fosse um psicólogo. Aí de lá ele conseguia ajudá-la, as pessoas que vinham, da melhor maneira possível. E através até mesmo de trabalhos e tudo mais. Quantos pais ou mães de santo ainda trabalham hoje, que ele desenvolveu, ajudou, né, a desenvolver a mediunidade e que ainda atuam hoje no município de Parintins? Olha, a Bena é filha do meu pai, certo? Ela é mãe de santo, mas é filha dele. O Sofia, pai Sofia, certo? Deixa eu ver quem mais. Socorro, mãe Socorro. Deixa eu ver quem mais aqui. A Edna, certo? A mãe Edna também é. Só que a mãe Edna começou aqui e concluiu em Belém, certo? Porque o meu pai já tinha falecido, certo? Então ela fez as conclusões de trabalho para lá. Por isso que eu disse para ti, tem início, alguns iniciaram com ele, outros não concluíram, mas tiveram a referência inicial com ele. Na verdade, o objetivo do meu pai era poder mostrar o que a Umbanda era. Sempre foi isso. Por exemplo, é tipo um ponto de referência. É tipo um hospital, certo? Tem um ponto de referência. Estou doente, não sei quem procurar. Aí tá ali. Então as pessoas buscavam mais isso. Não só daqui da cidade, mas também do interior, muitos, certo? Que tinham mediunidades, vamos dizer, descontroladas. Então ele pegava, deixava tudo em ordem e a pessoa decidia se seguia ou não. E alguns desenvolveram para se tornar pais e mães de santo. E esse também, então, essas pessoas que você mencionou também foram os primeiros a serem Sim. desenvolvidos no terreiro com o pai Daniel. Sim. E alguns nem estão mais aqui em Parintins, foram para fora e tudo mais. Tem em Roraima. Tem em Roraima também, pai de santo, filhos dele no caso. Tem tudo isso por aí. Por isso que eu estou dizendo que não é uma coisa que o papai pegava, tipo, tem uma continuidade. Vamos, tu é filho de santo, vai ter que virar pai de santo. Tipo, imposicionado. Tipo, como se fosse séries. Aí tu vai te formar agora, olha, tu vai ter que passar. Não, não era assim, certo? Era uma condição pessoal de cada um. Alguns sim desenvolveram para se tornarem bons pais e mães de santo, certo? No caso, se for analisar, a maioria das pessoas passou por aqui. Se você for conversar com a maioria das pessoas de mães e pais de santo, que hoje são formados, e é tudo dentro do município, eles vão dar a referência do meu pai. Porque em algum momento da vida deles, eles passaram aqui. Assim Ele não significa que eles se desenvolveram com meu pai, mas significa que a partir daquele momento que eles conheceram a Umbanda, eles puderam ter uma vida. Porque muitas vezes a mediunidade, por ela ser desconhecida,
faz as pessoas se sentirem amedrontadas. Aí o meu pai fazia com que as pessoas se sentissem mais tranquilas com respeito a isso, para poder desenvolver ou não. Ele pode ter uma vida normal, sem nenhum tipo de problema. A mediunidade, na realidade, é o tamanho da fé que a pessoa tem. Mas algumas vezes você se descontrola com respeito a isso. Certo? E aí, hoje em dia, tem várias características que identificam isso. Nós vemos hoje em dia, em Parintins, a mediunidade cada vez mais forte nas pessoas. Certo? Mas aí, o controle sobre isso é que é a questão. Certo? O desenvolvimento disso. Conhecer, para que você não possa temer. Certo. Eu também queria saber assim, qual que é a tua relação hoje, a tua e de alguma forma da família, com a Umbanda. Vocês ou praticam, vocês vão em algum outro centro? Como é que fica essa situação de vocês com a Umbanda? A Umbanda, para nós, é uma parte muito importante da nossa vida. Mas eu não sou umbandista, certo? Tenho minha religião, certo? E só que eu convivi durante muitos anos com a Umbanda, certo? O terreiro do meu pai ficava do lado de casa. Então, eu cresci nesse mundo, certo? Não poderia não conhecê-lo e principalmente respeitá-lo, certo? Apesar de não ser umbandista, eu tenho um enorme carinho pela Umbanda e pelos umbandistas. Porque, assim, quando eu me tornei, junto com meu pai se tornou primeiro, depois eu me tornei maçom, certo? Aí, através da maçonaria, a gente conhece as religiões, começa a respeitar aquilo que a gente não enxerga. Então, como eu e meu pai, todas as vezes a gente sentava para conversar, ele foi me explicando cada vez mais sobre a Umbanda e poder entender. Eu pude ver o mundo através dos olhos dele. Como é que ele enxergava a Umbanda, como ele enxergava a questão do doar, do querer bem às pessoas. Então, hoje em dia, nós não frequentamos terreiros nem nada disso, mas ainda temos essa ligação junto à Umbanda através dos filhos de santo dele, certo? Que hoje são pais e mães de santo, e também pelas pessoas que nos procuram através da ligação que tiveram com ele, certo? Por exemplo, nós ajudamos nas festas de Cosme e Damião que tem na cidade. Nós participamos de alguns eventos junto à Umbanda dentro da cidade, mas assim, não sendo o ponto principal, tipo, tu tá substituindo? Não, de jeito nenhum. Meu pai não deixou substituto, certo? Não deixou uma pessoa para ficar no lugar dele, mas ele deixou os filhos para tomar essa responsabilidade, que são os filhos de santo que estão espalhados aqui, tanto no município de Parintins como fora dele. Então você tem uma outra religião antes, né? Sim. Participou por conta dele, né? Conheceu a Umbanda, por conta da família. Sempre teve essa ligação, essa relação entre toda a família, a sua mãe, irmãos, todos participaram, mas depois assim, cada um se encaminhou para sua religião, ou tem algum outro filho carnal que também segue isso? A doutrina da Umbanda. Isso. Olha, nossos irmãos, no caso, eu não posso responder pelos meus irmãos, né? Se são, se não são, bandistas e tudo mais. No caso, aqui em Parintins, no caso consanguíneo, que é a minha irmã que possui, né, o papai, junto com a minha mãe, só teve 2 filhos, né? Eu e a minha irmã. Minha mãe que está em São Paulo também não pratica Umbanda, certo? Na realidade, o único que é mais envolvido com a Umbanda, apesar de não ser da religião, sou eu mesmo, certo? Que me interessei em escutá-lo para que essa história dele e ele em si não fosse perdido, não fosse esquecido durante o tempo, certo? Essa responsabilidade de levar isso. Tanto é que depois do falecimento dele, nós fizemos em sua homenagem ainda 3 anos da festa dele, de Cosme e Damião. Essa festa foi realizada durante 3 anos, depois do falecimento dele. E inteirou 7 anos de não ser realizada essa festa aqui, nesse local. Já faz 7 anos que não é realizada essa festa, certo? Mas como esse ano vai inteirar 10 anos da partida dele para o outro plano, certo? E então, a partir disso aí, nós resolvemos que esse ano, inteirando 10 anos, nós vamos fazer a festa em sua homenagem, certo? Além do mais, até mesmo o guia de cabeça dele, que é o seu Zé Raimundo, já veio e já mencionou que
para as outras pessoas que eu nem sabia, os outros filhos de Sandê, que seria feito a festa e eu não tinha nem falado para ninguém, certo? A única pessoa que sabia era daqui de casa mesmo, porque eu tinha dito que seria ideal fazer essa homenagem para ele nesses 10 anos e 7 anos que não tinha sido executado. Porque o número 7 para o meu pai se representava muito, representava a vida, certo? Porque tem um significado muito forte com respeito a isso. Tanto é que na festa de Cosme e Damião são escolhidas 7 crianças para cortarem o bolo. Logo no final de sua vida, certo? Durante a cerimônia do cortar do bolo, que é para trazer sorte, eram escolhidas 7 crianças para cortar esse bolo. Então, quando a gente começava a fazer isso, aí bateu tudo, 7 anos, 10 anos de falecido dele. Então a gente vai fazer esse ano para justamente homenageá-lo. Que interessante, né? Então o seu Zé Raimundo foi avisar outros filhos de santos sim. sobre essa comemoração. E aí, assim, eu queria também saber, já pegando esse gancho, né? Ele não deixou substituto nenhum, aí a gente quer saber assim, qual foi a razão, qual foi o motivo dele não ter deixado substituto e o que foi feito do terreiro depois disso. A questão do substituto é que o papai teria que escolher, certo? Substituto. Só que a responsabilidade ia pesar muito para a pessoa que ficasse. E o papai procurou muito esse substituto. Não significa que nenhum dos filhos de santo, ou hoje pais e mães de santos dele, certo? Não tivessem condições de assumir essa responsabilidade. Só que o que ele carregava, que era um peso muito grande de responsabilidade, certo? Pesou bastante na vida dele. E muitas vezes, quando era para passar essa responsabilidade, era difícil. E a vida faz com que a gente tenha tempo ou não para fazer isso. Não é a gente que determina. A gente é mortal. Então, no caso dele, vamos dizer assim, pode ter sido o tempo, ou pode ter sido o motivo para ele não ter que deixar. Porque era para ir junto com ele. Mas o dever da responsabilidade, isso sim, foi passado para os outros. A gente vê porque a gente vê a Umbanda mais organizada hoje. E pode ter certeza que ele está muito feliz com tudo que está sendo realizado pela Umbanda hoje em Parintins. Porque era o sonho da vida dele ver isso. Ver a Umbanda ser mostrada como ela está sendo mostrada hoje. Era isso que ele queria. Certo? A gente percebe quanto está a evolução, as pessoas se organizando para trabalhar em cima dessa cultura afro, que deve ser respeitada. Com respeito ao centro dele, o centro dele foi fechado. Só que não é fechado assim, não. Fechar as portas e pega tudo e não é assim. Certo? O guia de cabeça dele, que é o seu Zé Raimundo, antes do seu falecimento, ele informou quais os procedimentos que deveriam ser adotados para que fosse retirado o centro. Certo? Porque uma das minhas preocupações até então, como eu estou te falando, até então era conversar com ele, para saber um pouco, entender um pouco mais disso, porque, tipo, quando você tem a responsabilidade de estudar. E a única forma de estudar, não tem uma cartilha para você estudar um banco. É ficar com seu pai de santo, é trabalhar com ele e se desenvolver com ele. Mas no meu caso, o meu pai era o meu pai. Só que eu tinha e tenho um respeito enorme por tudo que ele desenvolveu. Então eu não queria falhar, não queria errar. Porque se você não deixa alguém para te substituir, então necessariamente a responsabilidade é sua. Então eu tive a preocupação de perguntar ao seu Zé Raimundo, na cabeça dele, qual era o procedimento correto caso acontecesse. Ele já estava debilitado, já estava ruim. E qual era o procedimento certo para fazer aquilo? Podia ser feito de qualquer jeito? E aí ele foi explicando passo a passo o que era necessário para fazer para haver o despacho dos seus utensílios de trabalho. Nada poderia ficar, nada poderia ser doado. Então teria que ser despachado, certo? E da maneira correta. E como foi feito esse despacho? O como e onde?
Bem, foi despachado nas águas do Rio Amazonas. Todos os utensílios que aqui estavam. Tudo que foi utilizado, tudo que ele utilizava, certo? Dentro do centro, seus tambores, suas espadas, todos os utensílios que existiam, todos eles foram jogados nas águas do rio. Isso foi feito após o falecimento dele e foi feito um rito, uma cerimônia? Como é que foi feito isso? Sim, existe um cerimonial e o seu Zé já havia escolhido a pessoa que não era da corrente dele para executar esse trabalho, certo? Aí, no caso, tem um ritualística e tudo mais, mas aí eu não posso entrar em detalhes sobre a questão da ritualística que foi adotada, certo? Mas o procedimento que foi feito, foi retirado e foi despachado, certo? Até mesmo alguns filhos de Santo Antônio participaram desse despacho, certo? Porque não poderia ser uma pessoa muito ligada ao meu pai, porque assim, ele não podia ter amor àquilo, certo? Porque era para despachar, então você não pode ter amor. Então, porque se você tem amor, você vai junto. Então era muito perigoso. Então a pessoa que o papai escolheu na época, certo? Tinha que executar o trabalho, executou e concluiu. Então ele fez essas escolhas tudo antes dele partir. Sim. Então, assim que ele partiu, levou quantos dias para isso ser feito? Foi 7 dias. 7 dias. Tinha que ser em 7 dias. Uhum. 7 dias. 7 foi dias. feito. É o número 7. Tinha um horário específico que isso aconteceu? Não, foi depois que a gente conseguiu colocar tudo dentro de um barco e aí foi pro rio. Não tem um procedimento, vamos dizer, de horário nem nada disso. Era um procedimento somente de despacho, porque a cerimônia já tinha E acontecido. com ali dentro. os familiares e os médios também foram juntos. Sim, algumas Nem pessoas todos, que. Nem foram todos, poucos, foram poucos pouquíssimos. filhos. Foram pouquíssimos, porque assim, a maioria achou que seria dividido as coisas que existiam dele. Não, porque o meu pai não tinha deixado para ninguém, não tinha dado. Se ele tivesse dado em vida, era uma coisa, mas ele não deixou. Ele não deixou nada para ninguém. Tipo, olha, eu vou te dar isso aqui. Então, devido a não ter isso, então as coisas teriam que ser despachadas. O qual for. Assim, agora vamos voltar assim, ao motivo, né, pelo qual ele faleceu, o que que houve, há quanto tempo ele vinha sofrendo com alguma situação, alguma enfermidade, né? Como é que foi? Ele levou muito tempo debilitado? Levou um bom tempo. Primeiro, meu pai era diabético, certo? E por falta de informação, de cuidado dele mesmo, de se cuidar, né? Ele era muito bruto nessa questão de cuidar de si mesmo, certo? Ele não gostava de se limitar. Então, por conta disso, primeiro ele teve o problema de glaucoma, que perde a visão com o tempo. Então, ele perdeu a visão primeiro. Isso não o impediu de continuar fazendo o que ele fazia. Ele sempre fez e sempre tomou as próprias decisões. E depois disso, infelizmente, teve, devido à diabetes, né? Teria que ter cuidado mais dos pés e tudo mais, que hoje em dia é muito mais, tem mais essa questão de cuidados, né? E não se cuidou e infelizmente de um probleminha no pé, ele perdeu a perna. Primeiro o pé, depois a perna, e aí nisso se estabilizou um pouco mais, e isso não o impediu de continuar fazendo nada do que ele fazia e tomar suas próprias decisões. E continuou vivendo da forma como ele quis. Aí, por fim, veio o problema renal que ele teve e através do problema renal aí já não teve mais a desenvoltura suficiente para ele. Através do tratamento renal, que ele é muito invasivo. Ele não fez hemodiálise, ele fazia diálise, certo? E querendo ou não, você se torna vulnerável a muita coisa. E nisso, aí não demorou muito tempo e o corpo dele não aguentou mais. Então, ele faleceu aqui mesmo, Parintins? Sim, no seu próprio local, casa e quarto. E era o desejo dele de vida, era poder falecer na sua própria Na casa. cama. Cama dele. No quarto dele, na Quarto casa dele. dele. E com a família dele, toda em volta. Então ele faleceu na nossa frente, um dia antes dele... Um dia 3 não, dias. 3 dias antes dele não falar mais nada, né?
Aí veio muita gente Veio muita gente atrás dele. agradecer a ele. Ele passou, Porque tipo, ele tinha dois. No quarto dele existia duas portas. Uma de entrada e uma de saída. Então, 3 dias antes do falecimento dele, apareceram inúmeras pessoas para conversar com ele antes do seu falecimento. Tinha tanta gente que nós tivemos que fazer uns panelões de sopa para distribuir. Então todas essas pessoas só vieram para agradecer. Veio gente do interior, veio gente da cidade, pessoas com veículo público, e vieram, agradeceram. E depois dos 3 dias de agradecimento a ele, a gente resolveu fechar, porque não tinha mais condições dele atender e nem falar com ninguém. E aí parou. Aí nós só ficamos aguardando. Por muitas vezes a vontade era que aquilo não tivesse acontecendo. E aí foi se debilitando, não falava mais nada. E finalmente ele falou suas últimas palavras, que foram para tomar conta de tudo, não deixar que nada faltasse e cuidasse da família dele que ele estava deixando. E por fim, não demorou muito, quando foi à noite, ele foi embora. Isso começou no domingo e terminou no sábado, 8h20 da noite, quando ele faleceu. Então, a relação e o sinônimo de Pai Daniel e de Umbanda tem um significado muito grande para vocês, principalmente família, e para Parintins como um todo. Sim, sim, com certeza. Porque é assim, quando a gente fala de Umbanda, até mesmo meu pai na época, referia-se, em vez de falar Umbanda, falava-se Macumba, certo? Até usando isso como termo pejorativo, e a gente hoje conhece que não é assim. Com a evolução da tecnologia e do conhecimento que está lá fora, certo? Meu pai participou disso aí também, logo no início. Ele foi. Então ele começou a estudar sobre isso, ele começou a ver que as ideias dele não eram ideias à toa. Ele nunca foi, vamos dizer, para fora do estado para ir atrás da Umbanda lá fora, para conhecer a Umbanda fora do estado, certo? Ele no máximo que chegou foi em Roraima. Mas ele nunca pretendeu assim buscar informações sobre a Umbanda, que hoje se torna muito mais simples. Aí ele conheceu a questão do tambor de mina, certo? Que ele viu que ele desenvolvia isso aqui, sabe, através dos guias que faziam, e ele desconhecia totalmente a origem, o fundamento e tudo mais. E depois, com o passar do tempo, através do estudo, ele entendeu o que o Parintins tem e que nenhum outro lugar do Brasil tem, até podemos dizer do mundo. O que existe em Parintins, por que a Umbanda é tão forte em Parintins que em outros lugares não tem. E isso ele conseguiu através de estudo, para entender o que acontece aqui em Parintins. E é por isso que tem essa cultura tão forte aqui dessa miscigenação de religiões e principalmente da cultura afro-brasileira. E o título que ele teve de oitavo. E também ele recebeu o título de 8º Babalorixá do Brasil. E ele isso tinha é no orgulho Candomblé. de levar esse nome. Ele recebeu de quem esse título? Em Manaus, Candomblé, que homenageou ele. Ele fez estudo, passou nesse. Tipo um mini curso, ele passou e recebeu esse título. É como eu falei. Ele tem uma carteira. Como eu falei, ele sempre teve interesse em se documentar, em registrar essas informações, porque não tinha. Então ninguém tinha, por exemplo, você era pai de santo, tá? O que te faz pai de santo? O guia me fez pai de santo. Não, ele não queria só isso. Ele queria organização, certo? Que é, no caso, a pessoa ter um certificado, identificar a data de quando ele teve, de quando ele se formou. Então ele se preocupou, ele queria isso. Então quando teve essa oportunidade dele desenvolver essa questão do 8º Babalorixá do Brasil, ele não perdeu tempo, ele foi lá, fez o curso e trouxe para cá o título de 8º Babalorixá do Brasil. Através justamente disso. De estudo. A questão como eu estava falando, a questão de Parintins, sobre eu estava presente quando ele descobriu por que Parintins era
O portal. Era um portal. Tudo desemboca aqui, na saída. Se você for olhar, deu um documentário na TV Amazônia, se não me engano. Não, TV Cultura. Tem um documentário que fala sobre isso. Um pai de santo do Pará, ele vai relatando a história dos turcos na Amazônia. Só procurar. Turcos na Amazônia. Certo? E ele vem falando sobre a questão dos turcos e da história de Erundina, Jarina Mariana. e Mariana. Certo? Ele vem contando sobre a história das três princesas, que até foi relato do boi caprichoso. E ele fala com respeito que elas desembocaram, passaram pelo portal de Gibraltar, certo? Do Maranhão. Do Maranhão, e desembocaram na cidade, na ilha de Paraty. Lençóis do Maranhão E e o pai desembocaram dela aqui. é Dom Rei Sebastião. Aí se você for olhar esse documentário, você vai ver que Paraty está no elo de tudo. Como que chegou aqui? Então até mesmo durante esse processo e tudo mais, as pessoas, os outros médicos que vêm até a cidade de Paraty, eles veem que Paraty tem alguma coisa diferente de outro lugar. E é justamente aí. É algo espiritual de outro mundo que você não sabe explicar. Exatamente. É uma força que existe em Parintins que não tem em outro lugar. Atrelado a uma questão do mistério, nessa coisa do mistério, né? Exatamente. E isso aí, querendo ou não, chama muita atenção a gente. E isso eu digo porque eu vejo, eu observo. Eu não deixei de estudar sobre isso daí. Sempre quando eu tenho oportunidade, eu sempre verifico essa questão, como é que está a Umbanda, qual o desenvolvimento dela. E a gente percebe isso no dia a dia, até nos meios, de modo geral, das pessoas que nos cercam. Certo? Essa questão principalmente da mediunidade, aqui dentro do município. A gente vê, apesar de estar todo mundo organizado e tudo está acontecendo, a gente também não pode deixar de lado o que se passou, certo? Para chegar agora. Porque o principal é a formação e a informação, certo? Sobre a questão da Umbanda. Para mim funciona assim. Se a pessoa ela é informada, ela não vai ficar com medo de algo se ela conhecer, certo? E ela, além de conhecer, ela começa a respeitar. Então é isso que, querendo ou não, eu respeito que a nossa família, em Parintins, certo? Nossa família tem que respeitar a Umbanda, certo? Que faz parte de cada um de nós aqui em casa. Essa questão do respeito e principalmente do amor, respeito às pessoas. É muito bonito a gente passar e alguém chegar para nós, olha, eu me lembro que eu vim no dia de Cosme e Damião do teu pai e eu não tinha nada para comer. Então aquele dia, poxa, eu comi, eu brinquei e eu nunca vou me esquecer disso. Então isso para nós é muito importante. Porque é um legado que meu pai deixou com respeito a tirar a venda dos olhos da população com respeito à Umbanda e colocar ela onde ela deve ser. Uma religião que tem que ser respeitada e que tem que ser conhecida. Então, para a gente encerrar essa conversa de modo assim bem geral, o que o pai Daniel, atrelado à Umbanda, representa para você hoje? Com toda essa maturidade, com toda essa vivência que teve com ele, com a Umbanda, né? E passado esses quase 10 anos, né? Do falecimento dele, não vou dizer da ausência, porque tem uma ligação, né, afetiva muito grande, sempre terá, mas com tudo isso, claro, tem um amadurecimento, né? Então, o que o pai Daniel e a Umbanda representa para você? Tem uma coisa que, quando o guia de cabeça do Papadinho, José, ele tinha vezes que as pessoas achavam que ele era um só. E eu posso definir que o papai, ele tinha liberdade. A liberdade que eu acredito que muitos médios muitas vezes não têm. Mas ele conquistou essa liberdade. A liberdade de poder evoluir através da sua doutrina. Porque
você necessitar de algo, tipo, para você poder se manter, é uma coisa. Você necessitar, mas a Umbanda trouxe para o papai não só esse mantimento, poder se manter, apesar de ele nunca ter precisado, ele sempre botava para os outros. Então para ele era amor, doação, certo? E compromisso. E ele tinha tanta essa ligação com a Umbanda, com a mediunidade dele, desenvolveu tanto que muitas vezes o guia parecia que era ele. Muitas vezes não podia distinguir quem era quem. Era tão miscigenado, era tão ligado, era um elo tão forte entre eles, que muitas vezes parecia que eles eram um só. Mas a gente sabia que não era. Porque o que o guia faz, como eles dizem, o que o guia faz, o cavalo não faz. Então, resumindo, o papai, eu posso falar para ele, posso falar que ele na questão da Umbanda, ao meu ver, assim, ele é único. Não tem outra palavra para definir ele. Ele experimentou tudo o que a Umbanda tem a proporcionar, se doou para ela e ainda continua, pela sua doutrina e espiritualidade, continua trabalhando. Porque quem conheceu ele sabe que você transpassando dessa matéria para outra, você ainda vai continuar ainda a sua caminhada, ainda da espiritualidade e desenvolvimento. Então, para nós, a nossa vida hoje pode parar, mas na sua doutrina, no caso da Umbanda, no caso dele, ele ainda continua o seu trabalho, o seu legado, e isso não vai parar. Porque quando você transpassa isso daí, você vai conhecer algo muito maior. Que é tudo aquilo que você não enxergar, você começa a ver e começa a verificar o que você tem que mudar. Então, se eu for olhar de um ponto de vista espiritual, eu digo que o trabalho dele ainda não terminou. Ele ainda continua ainda trabalhando. E a gente vê isso pelo legado que foi deixado por essas pessoas que estão trabalhando hoje.